Timóteo, capítulo de número 3, verso 2. Aí vamos ler o 2, depois vamos orar e vamos dar continuidade até o verso de número 7. Depois vamos em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20 em diante. Glória a Deus. Louvado e glorificado é o nosso Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. Amém? Diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vamos orar, meus irmãos? Querido Pai, neste momento, Senhor, eu vou ministrar a Tua palavra. E eu te peço ajuda nesta palavra, para que o Senhor venha falar conosco em cima deste livro. Revele a Tua palavra, fala em minha mente aquilo a qual o Senhor quer transmitir para a Tua igreja. Obrigado por colunas, ofertas que foram semeadas na Tua obra. O Senhor venha multiplicar. O Senhor é o Deus da multiplicação. Nos ajuda em tudo, porque em tudo precisamos de Ti, somos dependentes de Ti. Fala conosco, queremos escutar a Tua voz. Então, diz o Teu servo que Te ama e Te adora: eis-me aqui, usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no verso 2, eu já fiz a leitura, né? E vou dar continuidade do verso 2 até o verso de número 7. Aqui o apóstolo Paulo está dando ensinamento a respeito de quem quer estar em uma linha de frente, ou quem já está em uma linha de frente, as características que tem que ter e os cuidados que tem que tomar para não cair nas garras do diabo. Diz assim: é necessário, portanto, que o bispo. Então, irmãos, nós já vemos algo muito importante, né? Ele está falando necessário que o bispo. Ele não está falando que a bispa, ele não está falando que a pastora, ele não está falando que a apóstola, ele está falando que o bispo, né? Para estar numa linha de frente tem que ser um bispo, tem que ser um varão. Até porque, se ele falasse dessa maneira, nós ia ver que tinha alguma coisa errada na palavra de Deus, né? Mas a palavra de Deus não entra em contradição. Aí nós ia falar: mas o apóstolo Paulo falou lá atrás, o apóstolo Paulo falou lá na frente e agora está... Não, a palavra de Deus ela é certa. Obedece quem quer, quem não quiser obedecer é problema de cada um, mas Deus ele deixou certinho para o ser humano seguir as regras e se dar bem. Tudo que Deus faz é certo. Deus ele não erra, Deus ele não falha. Tudo é para o bem do ser humano. Mas o ser humano que não quer obedecer a Deus, o ser humano não quer dar ouvido à voz de Deus. E a palavra diz: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, né? Sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ele tem que estar sempre ensinando, irmão. É ensino, a palavra de Deus tem que ter ensino. Esses cultos de revelação, esses cultos que o homem quer brilhar, quem tem que brilhar aqui, irmão, é o Espírito Santo. Não é eu que tenho que brilhar. Eu não posso querer fama, eu não posso querer sucesso,
Eu não posso querer que o meu nome espalhe e fazendo algo como se fosse um artista para ser chamado, para ser convidado em várias festas, em vários congressos, trazendo mensagem para alegrar quem está ouvindo e não trazendo ensinamento. Esses homens de Deus, eles não vão receber nada, porque eles estão tocando trombeta e a Bíblia fala que eles já receberam a sua recompensa. Já receberam dos homens os aplausos, né? Receberam plateia. Por isso que o João Batista disse: o que importa é que eu diminua para que o Senhor cresça. Eu tenho que diminuir, eu tenho que se rebaixar para o Senhor Jesus crescer na minha vida. O ser humano tem que se rebaixar para o Senhor Jesus crescer. Você está entendendo? Mas a partir do momento que a pessoa quer ser visto pelos homens, quer se destacar, muda a sua voz e começa a entregar muitas profecias que vêm da carne, começa a brincar com as coisas de Deus. Ei, você, Deus está me revelando isso. Ei, você, pessoas que treinam o dia inteiro porque vão pregar e tem que ter algo na mente para escutar essa palavra. Fulano é usado de Deus, cicrana é usada de Deus, mas o usado de Deus é aquele que está na verdade. O usado de Deus é aquele que tem amor. O usado de Deus é aquele que obedece a palavra de Deus. O usado de Deus é aquele que ama a Deus com todas as suas forças e tem medo da mão de Deus, tem medo de brincar com as coisas de Deus, porque conhece a ira de Deus. Pessoas que respeitam o Pai, pessoas que consideram o Pai, pessoas que têm amor no Pai, esses são usados pelo Pai, esses têm crédito com o Pai, esses têm moral com o Pai. Mas aqueles que querem ser vistos pelos homens, que querem sucesso, que querem se destacar, que querem ganhar dinheiro através de pregações, através de usar a palavra de Deus, esses de Deus não recebem nada. Esse de Deus já recebeu, dos homens já recebeu a recompensa, mas de Deus não recebe nada. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, ele sempre está ensinando, ele quer o melhor, e a palavra de Deus está nos ensinando a respeito disso, ó. Que ele seja temperante, que ele seja sóbrio, modesto, hospitaleiro. Não, eu vou lá para você. Não, ó, o que eu posso fazer para pessoas que merecem, não para aproveitadores, senão também ele não tem sabedoria. Pessoas que amam de verdade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. Tem uns pastores que é violento, não? Tem uns pastores que quebram a cozinha toda, quebra a televisão, briga, corre atrás querendo bater. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O que tem de pessoas hoje que são pregadores, que são avarentos, só pensam no dinheiro. Tudo quanto é campanha envolvendo o dinheiro. É dinheiro para lá, é um Deus que só abençoa se der dinheiro. Coloca 200 que você vai receber 400, coloca 500 que você vai receber 1000. Faz um voto de 100 que Deus ele só vai abençoar. Eles só pregam isso. São pessoas que só têm interesse no dinheiro, são avarentos, inimigos de contenda e também não pode ser avarento. E que governe bem a própria casa. Então, o homem de Deus, ele tem o dever, a obrigação de governar a casa. Ele tem que tomar cuidado, porque se ele não saber governar a sua casa, se ele não saber lidar com a sua esposa, se ele não sabe lidar com os seus filhos, como que ele vai querer governar, como que ele vai querer estar numa linha de frente dentro de uma igreja? Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito.
Então o homem de Deus ele tem que sempre estar disciplinando os filhos, sempre ensinando, sempre corrigindo, sempre aconselhando, sempre perguntando, fazendo pergunta. Não pode abandonar os filhos. Quantos hoje os homens que se dizem ser de Deus e têm seus filhos perdidos? É claro que muitos se perderam, mas não por causa dos pais, porque os pais ensinaram, aconselharam, disciplinaram, mas muitos se perderam por falta dos pais. Nos congressos, nos cultos, são os tal, mas dentro de casa, os filhos estão pintando e bordando diante dos olhos, mas não têm autoridade. O pai não tem autoridade sobre o filho, a mãe não tem autoridade sobre o filho, e tudo isso está errado perante a palavra de Deus. Então, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então tem muitos que não conseguem dominar nem a sua própria casa, né? Como que vai governar a igreja de Deus? Verso 6, não seja neófito. O que é neófito? Convertido há pouco tempo, né? Então ele não pode ser um convertido há pouco tempo, ele tem que ser já experiente, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ter uma vida espiritual alicerçada na palavra. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então o apóstolo Paulo explica todas as características e diz para ele tomar cuidado, que tem que tomar cuidado para não ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Então, o homem de Deus, ele tem que ter um bom testemunho dos de fora, das pessoas que conhecem ele, vê as características dele, não fala aquilo faz isso, aquilo faz isso. Eu não estou falando do passado, irmão, porque tem pessoas que condenam alguém por causa do passado. O passado ficou para trás, já fala passado, né? Mas se fosse assim, nós vemos muitos homens de Deus, na palavra de Deus, que teve uma grande transformação, que nem o apóstolo Paulo. Mas eu falo da vida que está vivendo, do tempo que está vivendo. Então, por isso que a gente tem que ter um bom testemunho. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho. Então, o homem de Deus, ele tem que ter um bom testemunho dos de fora, né? Dos de fora. Porque sempre quem está ao seu redor, muitas vezes vai, porque hoje o que tem de crente cego dentro da igreja, né? O pastor está fazendo tudo errado, e eles vão dar festa para o pastor, eles abraçam o pastor, eles apoiam o que é, porque são pessoas que são cegas. Não está vendo como quando o pastor é um sanguessuga, não está vendo quando o pastor é um aproveitador, não vê que o pastor é um cego, não vê que o pastor é um mentiroso, que entra em contradição o tempo todo, né? E as pessoas deixam passar, tudo deixa passar, né? Então, por isso que está falando, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, porque quem está ali dentro, muitas vezes, né, fica passando a mão na cabeça, mas quem está lá fora, vai falar, esse é de Deus, esse é honesto, não pode alugar a casa para ele, que esse homem é honesto, pode vender para ele que ele é honesto, né? Não vamos ajeitar para ele, sim, esse carro que ele é honesto, mas tem muitos que falam, você vai alugar esse prédio para quem? Para o pastor? Cai fora. Vixe, eu já perdi tanta conta com o pastor, eu já perdi tanta coisa com o pastor. Então, essas pessoas não têm vida com Deus. Bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, se ele não toma cuidado, ele acaba caindo em um laço espiritual, um laço que tem amarrado milhares de pessoas. Então, e na cabeça dele, ele vai continuar pregando, vai continuar ministrando, só que ele já caiu num laço. O diabo já tem amarrado ele, já tem feito ele escravo para servir ele, para obedecer a ele, e ele vai continuar achando que está fazendo certo, mas ele está amarrado. Por quê? Porque não tem bom testemunho, porque
se ensoberbeça, né? Ficou soberbo, achou que pode tudo, quer pisar. Quantas pessoas acham que são melhor do que o outro? Porque está na linha de frente, deixou a soberba crescer, né? E isso não agrada a Deus. Isso acontece que muitas pessoas acabam caindo em uma condenação, e a condenação do diabo. Olha o que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso de número 20 em diante. Diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata. Então, numa grande casa não tem só ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra e outros, porém, para a desonra. Então, por exemplo, uma casa enorme, tem ouro e tem prata, mas também tem utensílios, né, que são de madeira, de barro, e tem uns que são para ser honrado e outros para ser desonrado. O ouro e a prata é honrado, esses daqui é desonrado, não tem valor. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, estes erros que nós vamos ver do verso 20 lá para trás, né? Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, de todos os pecados, será utensílios para a honra, será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor. Então nós temos que ser útil para o nosso Deus, temos que ser de honra para o nosso Deus e não ser desonrado ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 22, foge ou troce das paixões da mocidade. As paixões da mocidade tem que fugir. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com o que de coração puro invocam o Senhor. Então temos que seguir a fé, o amor, a paz, a justiça, de coração puro invocam o Senhor. Então nosso coração tem que estar puro para nós invocar o Senhor Deus dos exércitos que nós servimos. Verso de número 23. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas, né? Então tem questões que nós não podemos se envolver, temos que se afastar, temos que não participar, temos que cortar muitas questões que só vai trazer contenda, temos que evitar contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Então todo que é servo de Deus não pode estar contendendo, batendo de frente, batendo boca o tempo todo, e sim deve ser brado para com todos, deve ser brado para com todos, apto para instruir, paciente, apto para corrigir. O paciente é aquele que está precisando, é aquele que está necessitado de uma ajuda. É a mesma coisa a pessoa ir no médico, está precisando de uma ajuda. Assim tem muitos que estão precisando de ajuda espiritual. Então ele tem que ter uma preparação para instruir a pessoa que está precisando, para corrigir, né? Para falar, aplicar a verdade, porque é a verdade que vai mudar, é a verdade que vai transformar, né? Então isso é o evangelho que tem que ser pregado. As pessoas acham que pregação tem que ser uma palavra revelada, e não, o apóstolo Paulo era o tempo todo ensinando sobre igreja, sobre pastor, sobre bispo, sobre família, sobre filho, sobre os laços do diabo, sobre o inferno, sobre o arrebatamento, sempre ensinando.
E os ensinamentos era pregar a palavra. Aqui eu estou pregando, mas em muitos lugares eu não vou nesse culto porque é culto de ensino. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se eu não pregar a palavra. Ele diz para Timóteo: e pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Todo ensinamento você está pregando a palavra de Deus. Então vamos para o verso de número 25. Disciplinando, né? Então, o homem que é homem de Deus, se ele não disciplinar, ele não é de Deus, irmão. Ele não é de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, não tem esse negócio de eu não quero. O próprio Deus toma a boca, o próprio Deus revela a palavra, o próprio Deus, o Espírito Santo traz a lembrança da palavra, o Espírito Santo traz o que precisa aplicar na igreja, né? Olha só, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Aleluia! Louvado e glorificado é o nosso Deus. Então, qual que é o objetivo? É fazer que essas pessoas se arrependam e tenham o pleno conhecimento da verdade. Verso de número 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então ele ensina claramente, né, que tem que tomar cuidado com os laços do diabo, porque depois que o diabo ele laça, ele amarra a pessoa, ele faz com que as pessoas se tornem cativos por ele, se torna preso por ele, para cumprir a sua vontade. O que tem de pessoas dentro da igreja que foi amarrado pelo diabo, uma amarração espiritual, e a pessoa não consegue sair daquilo, né? E se tornou um preso, né? Como se estivesse num cativeiro e cumprindo a vontade dele. Em vez de cumprir a vontade de Deus, tem muitos cumprindo a vontade do diabo. O diabo tem soprado na mente de muitos, soprado no ouvido de muitos, porque ele prendeu, ele amarrou, porque primeiro ele laça e depois ele escraviza, e ele faz com que a pessoa se torne um preso, cumprindo a vontade dele. Por isso, irmão, temos que tomar muito cuidado. Existem muitas pessoas que estão presas no mundo espiritual, presas em várias áreas da vida. Mas por quê? Porque o diabo prendeu para fazer com que essas pessoas não alcancem o arrebatamento da igreja. Existem pessoas que estão presas, irmãos, na avareza. Na avareza, tem muitos pastores presos na avareza, e os avarentos não vão entrar no reino do céu. Tem muitas pessoas que estão presas porque são gananciosos que é tudo para eles. Eles não contentam com o que eles têm, eles querem mais, e nunca estão satisfeitos. Por quê? Porque estão presos. O diabo tem prendido muitas pessoas. O que tem de pessoas que estão presos na mentira, mente o tempo todo, mente para se defender, engana as pessoas para se defender, inventam desculpas para se defender. Por quê? Porque o diabo prendeu. O diabo colocou na cabeça dessa pessoa alguma coisa e fez com que essa pessoa acreditasse que o certo é aquilo, que a vida ia melhorar através daquilo. O que tem de pessoas presas no orgulho, né? O orgulho é demais, o espírito do orgulho, e pessoas assim, irmão, não vai alcançar a vida eterna. O que tem de pessoas presas na inveja, tem inveja dos outros, tem inveja do que os outros têm, e a inveja é tão grande que acaba atraindo pessoas. São muita gente,
sofrendo porque está presos. E o diabo ele tem preparado muitas situações para prender as pessoas. O que tem de pessoas presas porque fizeram mal para essa pessoa e essa pessoa não consegue perdoar, não consegue liberar o perdão e sempre querendo pagar com a mesma moeda. Nunca pague com a mesma moeda que fizeram com você, porque se você acha que você está tomando vantagem, você está em desvantagem no mundo espiritual, e quem está tomando vantagem em cima de você é o diabo. Porque para nós vencer o que fizeram conosco, para nós vencer o mal que fizeram para nós vencemos quando nós pagamos o mal que fizeram para nós, pagamos com o bem. Você pagando com o bem, você vai tomar vantagem e não desvantagem. E o inimigo ele vai cair por terra, ele vai se desprender, porque o que tem de pessoas, irmãos, que estão presos espiritualmente, pessoas que estão presas, por quê? Porque não oram bastante, porque não vigiam bastante, porque não tomam cuidado em lugares que vai. Quantos animais no meio de uma floresta, andando inocentemente, caíram numa armadilha, porque estavam inocentes, e acabaram escapando e voltaram de novo e caíram naquela armadilha por falta de vigiar. Assim tem pessoas caindo no laço do diabo porque não estão vigiando, estão pisando em territórios perigosos, territórios que já sofreu muito, e está voltando novamente a pisar naquele território onde sofreu por falta de vigiar, territórios malignos. E tem muitas pessoas que caem no laço do diabo, porque primeiro ele prepara uma situação, primeiro ele seduz a pessoa, primeiro ele trabalha no coração da pessoa, ele cria um desejo no coração da pessoa, depois ele coloca a pessoa na frente daquilo. Ele lança um grande desejo no coração de uma pessoa, e depois aquele desejo a qual essa pessoa é carente, a qual aquela pessoa quer muito, a qual aquilo já entrou no coração, ele vai colocar frente a frente até essa pessoa cair e se torna preso. Assim tem pessoas presas no álcool, tem pessoas presas na droga, tem pessoas presas nas bebidas, tem pessoas presas nos vícios, nos jogos, tem pessoas presas nos jogos de azar, tem pessoas presas em relacionamento errado, tem pessoas presas dentro de igreja. E eu acabei de ler aqui agora, para esses pastores, para esses bispos não tomar muito cuidado e não deixar a soberba crescer, para que eles não caiam na condenação do diabo, para que eles não caiam no laço do diabo. É importante que ele tenha bom testemunho dos de fora, para que não venha cair no laço do diabo, porque o que o diabo quer é uma brecha, o que o diabo quer é uma falha nossa, para que nós caímos no laço dele, irmão. E são milhares de pessoas no mundo inteiro que estão com a sua vida amarrada, uma amarração espiritual. São muita gente que estão amarrado espiritual por falta de buscar a Deus, por falta de vigiar, por falta de saber realmente se aquilo é de Deus, e muitos sabem que estão com suas vidas amarradas, mas não conseguem sair, não conseguem escapar, e lutam, mas não conseguem, porque aquilo é mais forte, aquilo é como se fosse 3 vezes, 4 vezes mais forte, por falta de vigiar. Por isso, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos orar bastante para que todo laço demoníaco venha ser quebrado, destruído. Eu não sei se tem algum laço na sua vida, mas em nome de Jesus, se tiver, vai cair por terra agora. E vamos sempre estar orando, porque o que o diabo quer é prender. Por isso que o Salmo 91 diz que ele nos livrará do laço do passarinheiro. Mas Deus, irmãos, Deus, ele é muito paciente. Deus, ele não quer que ninguém se perde.
Deus, Ele quer que o ser humano seja salvo. E o que tem de pessoas em rebeldia, o que tem pessoas que estão desobedecendo a Deus, porque estão com suas vidas toda amarrada espiritual. Tem muitos que precisam voltar aos pés do Senhor. Tem muitos que precisam ter um encontro com o Senhor, mas não conseguem, porque a vida deles está amarrada espiritualmente. Muitos que estão longe do Senhor Jesus, são milhares de pessoas distantes do Senhor Jesus, e tem vontade de estar na igreja, tem vontade de estar num culto, mas não consegue. O coração está muito longe, a sua mente está muito longe. Por quê? Porque está embaixo de uma amarração espiritual. Tem pessoas dentro da igreja e tem medo da morte, porque conhecem a palavra de Deus e sabem que se o Senhor Jesus voltar, sabem que não vão subir no arrebatamento, porque sabem que estão presos num relacionamento errado, num trambique, em algo que não agrada a Deus, e tem medo que Jesus volta, tem medo de morrer. Por quê? Porque não consegue se desprender em alguma área da vida. São milhares de pessoas que são presas, e tem pessoas que são presos e presos através do engano, acha que o que está fazendo é certo, mas não está fazendo nada certo. E tem muitos que sabem que o que está fazendo é errado, e sabe que se Jesus voltar vai ficar, mas não consegue se desprender de amarrações espiritual. O diabo, ele quer amarrar a nossa vida espiritual. O diabo, ele quer acabar conosco. O diabo, ele quer nos destruir, e ele tem preparado muitos pratos, ele tem preparado muitas armadilhas para nos pegar. Por isso temos que tomar cuidado, e as pessoas caem mais porque é como se fosse uma ceva, como se fosse uma isca, aquilo que o ser humano mais gosta e tem mais desejo de ter, de conquistar, de alcançar, ele tem preparado e colocado diante. Ele tem preparado grandes portas de trabalho, ele tem mudado pessoas de outros trabalhos, ele tem mudado pessoas para outra cidade, ele tem feito propostas boas, ele tem feito de tudo, porque ele é um ser espiritual do mal, e muito inteligente. Ele sabe tudo quanto é tipo de conta, tudo quanto é tipo de matéria, inglês, português, ele sabe tudo, irmão. Ele é muito inteligente. Então é difícil vencer ele se não tiver alicerçado em Deus, se não tiver orando, se não tiver jejuando, se não tiver com a sua vida entrega para Deus. Eu vou viver para Deus, eu vou investir no reino de Deus, eu quero mais de Deus. Não estou falando para ninguém parar de trabalhar, parar de lutar, mas investir, porque senão acaba sendo preso, acaba sendo amarrado. E Deus, irmão, Deus, ele é muito paciente. Deus, ele tem dado tempo. Não é que Deus está demorando, que nem a Bíblia fala que, eu esqueci como se diz a palavra, né? Eles falam, cadê a vinda do Senhor? Que desde quando nossos pais morreram, estão anunciando a vinda do Senhor. Mas é que Deus é paciente. A vontade de Deus, irmãos, é que ninguém se perde. A vontade de Deus é que ninguém fica para trás. Por isso que Deus é um Deus que tem paciência. Ele está dando tempo para o ser humano se arrepender, para o ser humano se converter, para o ser humano se entregar para o Senhor Jesus. Porque o ser humano não conhece o tempo de Deus, não conhece o calendário de Deus. E nós sabemos que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e Jesus está voltando. A qualquer momento a trombeta vai tocar, e tudo que há na face da terra vai ser atingido.
vai ser atingido e nós vamos sair desta terra. Olha o que está em 2 Pedro, no capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número... Vamos ler o 3 para me falar o que estava escrito, né? E o 9. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vou ler o verso de número 9, irmãos. Pai mais rápido. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus, irmão, Ele não quer que ninguém pereça. O que Ele quer é que todo ser humano chegue ao arrependimento. Então, Jesus, Ele está voltando, né? Vamos ficar firmes, vamos orar, vamos vigiar, vamos tomar cuidado com os laços do diabo. Confia em Deus, acredita em Deus. Jesus, Ele é o verdadeiro. Jesus, Ele pode te ajudar. O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. Se Deus te deu algo, irmãos, se Deus abriu algo para você, ninguém consegue tirar o que Deus deu para você, a não ser que Ele permitiu. Pode virar o inferno todo, pode se levantar quem for, o que é seu, o que é meu. Não vamos se preocupar com as coisas dos outros, não vamos se preocupar com a vida dos outros, vamos acreditar no Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o verdadeiro, Ele tem na sua mão a chave de Davi, e a porta que Ele fecha, ninguém abre, e a que Ele abre, ninguém fecha, ninguém. Então, se é seu, se Ele abriu para você, é seu e pronto, acabou. Ninguém se levanta contra você, ninguém consegue tirar da sua mão o que Deus te deu. Ninguém consegue tirar da minha mão o que Deus deu. E no dia que Ele resolve fechar algo, também ninguém consegue abrir. Ninguém. Então eu tenho sempre pensado isso comigo. Eu não se preocupo com fulano, eu não se preocupo com ciclano. O que é meu é meu. Se Deus me deu, não tem quem tira da minha mão. Se Deus me deu algo, não tem quem tira da minha mão. Porque ninguém consegue vencer o Senhor Jesus. E mesmo, irmão, que você está passando dificuldade, mesmo que muitas vezes o diabo tenha se levantado contra você, mesmo que você muitas vezes está com pouca força, mas continua fiel, continua acreditando, continua confiando e nunca negue o nome de Jesus, nunca, sempre tem Jesus e guarda a palavra dele. Esse é o segredo. Guarda a palavra, guarda a Bíblia, pratica da maneira correta e nunca negue o nome de Jesus. E mesmo com pouca força, continua fiel. O que você não pode fazer é abandonar. O que você não pode fazer é sair dos caminhos. Está com pouca força? Continua. Estão levantando contra você? Estão criticando você? Confia nele. Ele pode fazer o impossível acontecer. Estão se levantando contra você? Estão magoando você? Estão perseguindo você? Ele pode fazer, sabe o que, irmão? O Senhor Jesus, Ele pode fazer com que essas pessoas que se levantou contra você, chegar até você e se prostrar diante de você.
para ver que Ele te ama. Você acredita nisso? Ele pode fazer. E mas pastor, nós estamos na época da graça, eu sei, mas Deus é um Deus de justiça. Ele pode fazer com que alguém que se acha melhor do que você, que quer aproveitar de você, que zombou de você, que um dia cai numa situação e chega diante de você e se prostra diante de você. E essas pessoas vão ver que é porque Jesus, Ele te ama. Então acredita no Senhor Jesus, Ele te guarda, irmão, Ele te protege, Ele te guarda. Quando você guardar a palavra dEle, esse é o segredo. Não adianta eu querer, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e dê glória a Deus que o milagre não. Só vai acontecer em quem guarda a palavra dEle. Só vai acontecer, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E eu te afirmo com toda certeza, mas toma cuidado para não cair no laço. Toma cuidado, porque se cair no laço, acaba perdendo algo muito importante, muito valoroso, que é a coroa. O diabo ele tem tirado muitas coroas, amarrado pessoas e feito as pessoas cativos, feito as pessoas escravos, feito muitas pessoas se afastar do Senhor Jesus e muitas pessoas nunca chegar a ter um encontro com o Senhor Jesus, porque são amarrações espiritual. O mundo espiritual existe, o mundo espiritual é forte. Nós vemos ele ensinando a respeito da ordem do culto, a linha de frente, as características de quem tem que estar na linha de frente. Nós vemos também ele ensinando sobre uma grande casa, utensílio de ouro, de prata, há também de madeira, também de barro. Muitos são para honra e tem uns ali dentro que são para desonra. Tem muito dentro das igrejas que são para desonra. Não quer nada com nada, não quer compromisso com nada. E ele ensina para tomar muito cuidado, para não cair no laço do diabo. Se ele está falando isso para quem está dentro da igreja, irmão, quanto mais para quem está lá fora, que não tem o conhecimento, que não busca, que não ora. Você tem que entender, quanto mais dado, quanto mais é cobrado. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais o diabo vai ficar furioso com você. Quanto mais ele vai se levantar contra você, quanto mais ele vai querer preparar uma situação para acabar com você, para te envergonhar, para te jogar lá embaixo, para te deixar triste. Por isso, irmãos, em vez de nós apontar, vamos orar. O que tem de pessoas enfrentando lutas terríveis no mundo espiritual, e muitos, em vez de orar, critica. Muitos, em vez de orar, fala mal. Muitos, em vez de levantar um clamor, só sabe apontar o dedo e não sabe a luta que aquela pessoa passa, as dificuldades que aquela pessoa passa. Por isso, vamos orar e lembre-se de uma coisa: quer vencer o mal, quer que os laços sejam quebrados, nunca pague mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Pague o mal com o bem. Você não precisa ficar lambendo ninguém, mas maltrataram você, viraram a cara para você. Não faça isso. Mostra que você é diferente. É difícil, é difícil, claro que é. É difícil perdoar alguém que te deu um tapa na cara. É difícil perdoar alguém que rapou o seu dinheiro do banco. É difícil perdoar alguém que falou o que você não deveria, que você não devia. Alguém que se levantou com calúnia, falsidade contra você. Alguém que fez você perder algo importante, um trabalho, ou até algo que acontece em famílias. Mas Jesus ensinou a perdoar. Temos que perdoar. Se nós não perdoar, nós não vamos alcançar a vida eterna. E se nós não perdoar, Satanás ele vai sair em vantagem na nossa vida. É sempre ele estar na frente nós lá atrás. Mas quando nós perdoamos, nós passamos ele. Por isso, aprende uma coisa: vence o mal com o bem. Nunca se iguala no mal. Me deu um tapa, eu vou dar outro tapa, né? Xingou eu vou xingar tudo. Fez isso comigo, eu vou pagar com a mesma moeda. Não faça isso, irmão.
Não faça isso, porque senão você vai perder benefícios de Deus. Acredita em Deus. O que é seu, ninguém toma. A porta que Deus abriu, ninguém fecha. E se Ele fechar, pode pedalar o que for, ninguém abre. Porque Jesus, Ele é o verdadeiro. Ele tem a chave de Davi. Para encerrar, já deu o horário, Apocalipse capítulo de número 3. Apocalipse capítulo de número 3. Diz assim, verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aleluia, ele é o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar, ninguém, irmão, ninguém consegue. Ninguém, o que Deus te deu é seu, ninguém vai tirar, só se Ele permitir, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força, guarda a palavra e não negue o nome de Jesus. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esse povo do diabo, que ama o diabo, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, são mentirosos, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Quem falou isso? Jesus. Vai se prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei. Ele te ama, Ele me ama. Acredita, irmão, envergonhado vai ser